O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É com Luiz de Camões que nós iremos iniciar mais um Conversa de Pensadores. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, mas antes não esquece de deixar aqui o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar os sininhos. Então eu converso com ele, nada mais, nada menos que o Gilberto Silveira. Ele é escritor, professor, cordelista, humorista, especialista em gestão de pessoas e graduando em letras. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Gilberto. E o nosso tema de hoje é caneta, papel e literatura. Para isso, nós estamos com o nosso queridíssimo convidado, Gilberto Silveira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E como sempre, a gente começa o nosso programa pedindo ao nosso convidado para se identificar com a palavra. Sou Gilberto Silveira, sou daqui de Baturité, filho de professora, também professor agora. Me identifiquei com a área da literatura, é a área que eu trabalho, né, a área que eu gosto. Estou caminhando nesse percurso da literatura, estou me descobrindo aos poucos, mas já estou com algumas publicações aí. Vamos conversar hoje um pouco a respeito disso. A gente sabe que no nosso país há uma desvalorização natural da literatura, dos escritores, logo porque para consumir livros é muito caro, né? Uma coisa que deveria ser de acesso a todos os brasileiros, mas infelizmente devido ao preço, ao valor de alguns livros, acaba limitando a leitura e o uso de diversas pessoas que gostariam de ter acesso à leitura e não tem por questões financeiras, né? Aí você vê em países da Europa, um livro que lá custa R$5, aqui custa 40, 50, e a gente vê a falta de apoio e incentivo à leitura no nosso país. Sim. Para isso eu quero começar lhe perguntando quais os principais desafios de se tornar um escritor. Principalmente por viver em um país onde o índice de leitura ele não é tão alto. A gente tem uma melhora crescente na leitura nos últimos anos, principalmente no contexto atual. As pessoas têm lido mais, mas a gente está longe de um ideal de leitura. Então, o que eu acredito que é o maior desafio sendo um escritor aqui no Brasil? Escrever diretamente para um público que ainda não consome tanto essa mídia e também alguns incentivos que fora a gente encontra com mais facilidade e aqui no nosso país a gente ainda não tem. Porque eu acredito que a ponte que liga as pessoas à leitura, a novos autores, como é o meu caso de vários autores também independentes, é justamente que tem essa dificuldade de acesso das pessoas até a literatura. Então eu acho que isso é a maior dificuldade. Principalmente num país onde há pouco incentivo para essa leitura, para essa cultura de ler. Eu particularmente sou amante da leitura. E a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta por ser leitor, por ser escritor. Apesar de eu não escrever literatura, mas eu escrevo mais textos acadêmicos. Mas mesmo assim, o que te levou a escrever? O que me levou a escrever foi justamente gostar muito de contar histórias. Você, João Paulo, já me conhece, já do teatro, a gente já trabalhou junto. E contar histórias, para mim, foi algo que fez com que eu despertasse essa necessidade de que as minhas palavras chegassem às outras pessoas. Eu percebo que através do teatro a gente tem muito isso, mas nem sempre a gente tem acesso aos palcos do teatro, né? Nem sempre a gente vai ter acesso ao cinema. A maneira que eu encontrei de contar histórias para as pessoas foi da maneira mais tradicional possível, através dos livros, que na minha opinião é o maior companheiro, como dizia naquela música, o maior companheiro num dia frio, né? Então, contar histórias para as pessoas, inspirar as pessoas através dos livros, foi isso que me motivou a escrever. E aí, como a gente sabe, existem vários tipos de escritas. Como é mais ou menos a sua escrita, Gilberto? Bom, a minha escrita, né, até explicando para as pessoas que são fora dessa realidade da escrita, ela é uma escrita que ela vai caminhar dentro da técnica que a gente chama de Snowflake. Snowflake é uma técnica que foi desenvolvida que, a partir de uma pequena expressão, a gente vai criando outra, e assim a gente vai formando a história. O meu roteiro, ele começa de uma pergunta, sempre, né? Para onde eu quero ir com aquela história? E a partir dessa pergunta, quando eu tenho uma resposta, eu faço uma nova pergunta, e outra, até eu ter a trama estruturada
e aí sim começar a escrever de fato. Então, a minha técnica na escrita funciona mais ou menos nesse caminho. A gente percebe que ao longo da história, várias técnicas foram desenvolvidas. Eu queria saber, na sua opinião, quais as 3 maiores técnicas de escrita que a humanidade já desenvolveu ao longo da sua existência. Dentre as técnicas mais famosas, eu posso destacar aqui a própria lenda do herói, né? A lenda onde a gente tem o caminho do herói, né? A jornada do herói, onde a gente tem uma pessoa que está em um mundo comum e depois tem um encontro com o mentor e depois o chamado para a aventura. Então, sem dúvidas, a jornada do herói é a primeira. Depois, o próprio método que eu utilizo, né? Eu acredito que é um dos métodos que faz com que a gente se questione mais e saiba quais são as falhas, que é justamente o método Snowflake. E tem dentro da dramaturgia, né, utilizada também pelo Sid Field no cinema, a gente tem o Snowflake, mas a gente tem a adaptação já mais próxima do Joseph Campbell, que fala dessa jornada do herói em 12 passos, que seria a reformulação de todo esse caminho, onde a gente tem os coadjuvantes, onde a gente tem os vilões e o personagem principal em foco. Então, na minha opinião, são esses 3 modelos de escrita os que mais contribuíram, né, durante todos esses anos. Eu acompanhei sua carreira muito de perto, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no teatro. Eu acompanhei todo o seu percurso de ator para escritor, acompanhei as suas formações. Tive a oportunidade de assistir algumas questões de humor, que você faz isso muito bem, até finalmente chegar a ser escritor. Como foi esse percurso? Foi difícil? Foi doloroso? A escrita, na verdade, ela sempre fez parte da minha vida. Mais especificamente, a partir do 9º ano, lá no Fundamental. Começou a fazer parte da minha vida, tive contato com a literatura, por já gostar de contar histórias. Mas para ser escritor, de fato, eu vim me descobrir mais recentemente, ali no ano de 2019, onde eu fui aprendendo mais da técnica, fui aprendendo a ser um leitor melhor para poder escrever. E as maiores dificuldades que eu encontrei nesse momento, assim como todo escritor iniciante, é organizar as ideias. Organizar as ideias para que elas caminhem de maneira uniforme. Bloqueio criativo, começar uma história e não concluir. Essas dificuldades, elas foram aparecendo. E também o fato da publicação. Porque hoje, como a gente vive em um momento onde a publicação de livros, ou ela demanda muito dinheiro, ou ela já demanda uma expertise, um conhecimento, né, daquele autor para que ele possa ser publicado por uma grande editora. Então, até eu encontrar um caminho onde eu pudesse publicar sem essa necessidade de tanto dinheiro envolvido e também não esperasse tanto reconhecimento para que aí pudesse ser publicado, esse foi o meu maior desafio, né? Me tornar um escritor de maneira independente. Além de escritor, né, o Gilberto também atua em diversas áreas, dentre elas é um excelente comediante, né? E aí eu não poderia perder a oportunidade de pedir para ele incorporar aqui alguns personagens que ele faz isso com muita maestria, né? E aí eu queria que ele imitasse algumas pessoas famosas, como ele sempre faz, para que a gente pudesse aqui conhecer esse outro lado do escritor. Pegar mais essa área, uma área de imitação, mais incorporar, acho que a gente podia trazer aquela questão do teatro, né? Sim, né? sim. Que marcou demais a minha vida, né? Até começar uma entrevista diretamente com você aqui. E também pessoas, deixa eu ver, pessoas mais da... Diga aí uma pessoa mais da atualidade. Ele imita muito bem a Maria Gabriela. Vamos fazer aqui uns 30 segundos de Maria Gabriela. Agora eu vou ser o entrevistado, ele vai ser o entrevistador. Então hoje na conversa de pensadores eu converso com ele, que é professor, é dramaturgo, é escritor. Ele faz parte de uma companhia do Desarticulando. Estou de frente com ele, João Paulo. Vamos para aquele bate-bola ligeiro aqui em São Paulo. João Paulo, uma cor. Vermelho. Um desejo. Fazer meu doutorado. Uma sobremesa. Pudim. Perfeito. Então a gente está aqui diretamente com ele, João Paulo. Esse amor de pessoa. Vamos para frente. Foi ótimo, foi ótimo.
Como eu já acompanho o trabalho do Gilberto há muito tempo, eu queria que ele falasse um pouco das suas obras, o que ele lançou, o seu trabalho literário e o que ele pretende lançar. Primeiramente, né, o meu primeiro livro, na verdade, foi o Diário e as Violetas, um romance para os amantes da literatura de cordel. Boa parte dele escrita em literatura de cordel mesmo, seguindo a métrica da cestilha também. E a outra parte dele como se fosse um diário. Então a gente tem 2 pontos, 2 personagens sendo retratados através de 2 formas escritas. Depois eu publiquei um guia para as pessoas que querem aprender alguma coisa. Se chama Por que Não Aprendemos? Essa aqui é uma obra, não seria um romance, não seria parte da literatura, mas um manual de aprendizado, né? Onde eu compartilho um pouco das técnicas que eu utilizei para aprender as coisas que eu queria aprender, como falar um novo idioma, tocar um instrumento, até a técnica da escrita em si, eu compartilho dentro desse manual. E agora, mais recente, estou focando nos meus romances. O último romance agora, lançado A Garota para Quem Escrevo, que vai trazer essa característica do teatro. A gente vai retornar ao teatro através de um romance. Então, um escritor renomado da área de romances decide abandonar a página dos livros para escrever a sua primeira peça de teatro. Aí, quando ele tem um bloqueio criativo, ele acaba se envolvendo e se apaixonando por uma atriz, por uma aspirante à atriz no teatro. Então, é basicamente essa trama que é tratado nesse livro atual, né? A Garota para Quem Escrevo. E mês que vem, estou com um projeto de lançar pelo menos o primeiro volume do meu novo romance e também lançar um livro de um romance diferente, também já está escrito, já está em processo de revisão, onde a temática vai ser a viagem, a última viagem com amigos, né? Imagina aquela viagem que você fez com seus amigos no período de juventude, em que vocês aproveitaram demais o momento. Então o livro vai ter toda essa vibe de sessão da tarde, né? Então a gente vai ter essa leitura voltada, digamos que a despedida da juventude para a entrada na vida adulta. Ai, né? Gostei, fiquei super curioso para ler esse daí, viu? Será o tema do romance que eu pretendo lançar no mês que vem. Junto a ele, né, disse que iria lançar a primeira parte de um outro romance, também escrito em cordel, se passa totalmente aqui no Brasil. A gente vai ter um núcleo com 5 personagens principais, 4 meninas e um menino. E esse menino, ele vai guiar boa parte da história, porque à medida em que essas meninas forem chegando na vida dele, elas irão representar justamente as fases diferentes do amor. A primeira vai ser aquele amor de infância, a outra vai ser a melhor amiga, a outra vai ser o romance de colégio e a outra vai ser aquela que vai ficar com ele durante o resto da vida. Então é uma obra toda escrita em cordel, baseada nessa arte, nessa literatura que eu gosto muito, que é a literatura de cordel. Vem de casa, vem da minha mãe a literatura de cordel. Então é algo que eu pretendo lançar mês que vem também. E eu quero agradecer esse bate-bola, a sua presença aqui no nosso programa, Gilberto. Foi um prazer enorme ter essa conversa com você, inspiradora. Fiquei super curioso para ler o seu próximo livro. E aí, para finalizar, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Primeiramente, né, agradecer esse convite aqui, João Paulo, a equipe do Desarticulando. Agradecer a vocês por estarem fazendo esse projeto tão bonito aqui na cidade da gente, né? Tá levando os nomes de Baturité, do maciço todo. E dizer que, enquanto autor independente, enquanto escritor independente, eu espero, né, para as pessoas que estão assistindo nesse momento, que gostam de literatura, que eu possa ser um dia, quem sabe, seu escritor favorito. Então, um recado que eu gostaria de deixar para as pessoas, né? A gente valorizar essa arte da nossa cidade. Baturité é um centro de artistas e vocês acompanham aqui através do Desarticulando. E eu agradeço mais uma vez a você, João Paulo, pela oportunidade de estar falando um pouco da escrita aqui no canal. Obrigado, Gilberto. Eu que agradeço por destinar um pouco do seu tempo para nós do Desarticulando. É um prazer enorme lhe receber.
Fica com Deus e até a próxima. E aí eu quero agradecer você que acompanhou mais esse Conversa de Pensadores. Não esquece de deixar aqui o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os programas do Desarticulando. Um forte abraço e até o próximo Conversa de Pensadores.